Palavra de um bispo, de um sucessor dos apóstolos, de um pastor da igreja, de um anjo da igreja. Vocês estão meditando nas cartas do Apocalipse, e quando a Escritura diz ao anjo da igreja de Sardes, de Esmirna, de Filadélfia, esse anjo pode ser também interpretado como sendo o bispo daquela igreja, pois, seguindo essa interpretação, é um dos anjos da igreja de Deus que lhes fala. Eles falam com a autoridade de Cristo, em nome de Cristo. O primeiro aspecto nesse mistério da conversão de São Paulo é o aspecto da eleição de Deus. São Paulo não merecia nada. No entanto, o Senhor Jesus veio a Paulo, encontrou Paulo, chamou Paulo vaso de eleição, vaso de escolha gratuita. Mais tarde, na carta aos Filipenses, São Paulo vai dizer, muitos anos depois, a conversão de São Paulo foi lá pelo ano 36, 6 anos depois da Páscoa. Pois escrevendo aos Filipenses, 10 anos depois, ou melhor, 20 anos depois, Paulo vai dizer, falando de Jesus, não que eu já o tenha alcançado, mas ele já me alcançou. Eu fui alcançado por Cristo, gratuitamente. Não somos nós que primeiro alcançamos o Senhor. Na verdade, a gente só vai alcançar o Senhor lá, no final. Até lá nós vamos correndo, porque Ele já nos alcançou, Ele já nos conquistou, Ele já nos seduziu, Ele já encantou o nosso coração. É uma questão de sedução, de um amor. Pois bem, o Senhor veio ao encontro de Paulo, sem que ele esperasse, sem que ele pedisse. E é muito interessante porque quando a luz do Senhor envolve Paulo, Paulo fica cego. Por que ficou cego? Para que aparecesse o que Paulo era sem Jesus. Ele ficou cego porque ele era cego. Porque nossos olhos só se abrem quando a gente encontra Jesus. E isso eu lhes peço, nunca duvidem dessa realidade. Nunca tenham medo de proclamar esta realidade. Existe muita gente boa que não é cristã. Existe muita gente boa nas várias religiões. Existe muita gente boa sem religião alguma. Mas os olhos do homem só se abrem em Jesus nosso Senhor. Só Ele é a luz. Somente nele nós somos envolvidos de luz, e somente nele caem-nos as escamas dos olhos. Por isso São Paulo fica cego, para deixar claro o que Paulo era. Era um judeu praticante. Ele dá testemunho na primeira leitura de hoje. Quando foi preso no templo em Jerusalém, ele diz, irmãos e pais, eu sou judeu como vós. Mas era cego, um judeu bom, um judeu piedoso, um judeu reto. Talvez melhor como judeu do que muitos de nós como cristãos. Mas a luz só em Jesus. De coração eu lhes peço que a pretexto de nada vocês esqueçam isso. Que a pretexto de nada vocês esperem encontrar outra luz fora ou contra ou além de Jesus. Ele é a luz. E a gente deve anunciar isso a todo mundo, com humildade, com mansidão, com jovialidade, com respeito, com serenidade, mas com firmeza inarredável.
Não há outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus, nosso Senhor. Queira Deus que a renovação carismática no Brasil nunca esqueça isso, porque no dia que esquecer, murcha e morre, não serve mais para nada. Queira Deus que a certeza que se encontra em Jesus seja a certeza, a alegria, o consolo e o objeto do anúncio de cada um de vocês e desta renovação carismática nas terras do Brasil. Pois bem, Paulo foi encontrado por Jesus. Depois ele vai recordar na primeira carta aos Coríntios: eu como um aborto, veja, eu como um aborto, eu que não merecia sequer ser apóstolo, o Senhor ressuscitado apareceu a mim. O Senhor ressuscitado veio ao meu encontro. O segundo aspecto, meus irmãos, da conversão de Paulo, porque também, se olharmos direitinho, a nossa conversão, ou seja, o nosso encontro com Jesus, porque mesmo que a grande maioria de nós tenha sido batizado desde criança, mas sempre há um momento na vida, em que a gente faz uma experiência pessoal desse encontro com Jesus. O sacramento do batismo, o dom do Espírito que é plantado no nosso coração, na pia batismal, um dia, e cada um tem uma história, cada um sabe quando, cada um sabe o como, um dia este Espírito Santo explode em nós, com uma experiência viva, apaixonante de Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Espírito quem dá testemunho de Jesus. É o Espírito que nos dá a certeza, uma certeza que o mundo, nem estudo, nem nada pode dar, de que Jesus está vivo, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus enche e preenche a nossa vida, de que Jesus nos abre o caminho da eternidade, da vitória sobre a morte. Pois bem, todos nós aqui, fomos seduzidos por Cristo. Todos nós aqui somos vaso de eleição. E o que é bonito, meus irmãos, olhando aqui essa multidão, é que quando eu digo que cada um de nós é vaso de eleição, que você é vaso de eleição, não se trata de um artifício emocional, não se trata de uma ilusão, de uma mentira, porque isso somente Deus pode fazer, no seu amor infinito, conhecer cada um de nós pelo nome. Ele não nos olha lá de cima para baixo e vê essa multidão aqui sentada. Não, Ele, na potência suave do seu Espírito, está dentro de cada um de nós, no seu medo, na sua luta, na sua alegria, na sua lágrima, na sua dúvida, no seu sonho, na sua esperança. Ele conhece você pelo nome, sabe a sua história, e só Ele pode dizer sem mentir: eu te amei com amor eterno, e tu és único para mim, e eu te dei todo o meu amor. Somente Deus pode dizer isso sem mentir. E eu posso dizer: eu creio, Senhor. Eu creio que eu para ti sou único, e tu me deste todo o teu amor. Todo o teu amor é para mim. E o meu irmão escuta a mesma coisa, e o outro escuta, e nós todinhos escutamos, e não é uma ilusão nem uma mentira, é uma verdade. E a gente então descobre que é querido, que é amado, que tem valor neste mundo, e que nossa vida neste mundo é fruto de um sonho de amor, é um pensamento de Deus que não se repete jamais, é semente de eternidade.
Então, como Paulo foi vaso de eleição, você, meu irmão, você, minha irmã, é vaso de eleição. Que cada um nesta Eucaristia possa dizer com todo o seu coração: Senhor, obrigado porque Tu me conheceste, obrigado porque Tu me escolheste, obrigado porque Tu me seduziste e me atraíste, obrigado porque Tu me conheces pelo nome, como conheceste o Teu apóstolo Paulo. Mas depois um segundo aspecto: essa eleição de São Paulo não é para São Paulo. A graça enorme que São Paulo recebe de ser encontrado por Cristo não é para Paulo. Não é para Paulo ficar se vangloriando, mas é para colocar Paulo fora de Paulo, para colocar Paulo nas estradas do Império Romano a serviço dos irmãos. Quando o Senhor nos ama, quando o Senhor nos escolhe, e o Senhor nos escolheu a todos aqui, a todos, nos marcou no batismo, nos deu o espírito de força na crisma, nos alimenta na Eucaristia, fazendo membros do seu corpo, que é a igreja. O Senhor nos chama como chamou Paulo, e nos envia em missão. Aquela palavra tão emocionante de São Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça em mim não foi em vão. Oh, meus irmãos, as 4 viagens do apóstolo. Meus irmãos, às vezes que o apóstolo apanhou, às vezes em que o apóstolo naufragou, o que o apóstolo caminhou, o que sofreu dos judeus, o que sofreu dos gentios, o que sofreu dos cristãos, dos falsos irmãos, dentro da própria igreja, o que sofreu das suas comunidades, o que a comunidade, o que a igreja de Corinto fez São Paulo sofrer. E no entanto, vejam, era a missão dele. Quando o Senhor vai dizer a Ananias, que escolheu São Paulo, ele diz: eu mesmo vou mostrar-lhe o quanto ele deve sofrer. Não existe missão sem sofrimento, não no cristianismo. Não existe participação no Evangelho de Cristo sem cruz, não no cristianismo. Mas não é a cruz pela cruz, é a cruz pascal, é a cruz que leva a glória, é participar dos sofrimentos de Cristo para participar da sua ressurreição, é ser crucificado com Cristo no meu homem velho, para ressuscitar com Cristo como nova criatura. Paulo viveu isso, e aqui eu chamo a atenção para todos vocês que na igreja têm um ministério, os ministros ordenados, padres e diáconos, mas cada um de vocês que na igreja tem um ministério de ser pai cristão, mãe cristã, leigo cristão, cada um de vocês que nos grupos de renovação carismática tem um ministério, tem um serviço, porque todos, batizados no Santo Espírito, formamos um só corpo, que é a igreja, na Eucaristia, e temos que edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, como seus membros. Pois bem, cada um saiba, não poderá ser fiel ao Senhor, não poderá viver o seu serviço, o seu ministério, se não estiver disposto a tomar sua parte na cruz do Senhor. Um cristianismo sem a cruz é falso. O cristianismo sem a cruz não é pascal, não pode celebrar a ressurreição. Na vigília pascal, quem não ficou calado na dor da sexta-feira santa, do sábado santo? São Paulo tinha bem consciência disso. O chamado do Senhor
era chamado para a missão, e a sua missão era a união da sua vida com a vida do Senhor. Aqui atenção, todos vocês, sobretudo os que têm algum ministério no âmbito dos grupos de renovação carismática. Nosso Senhor não quer primeiro o trabalho de vocês, Ele quer primeiro vocês. Nosso Senhor não quer primeiro o que vocês fazem, mas o que vocês amam. Nosso Senhor não quer primeiro o que vocês dizem, mas o que vocês, coração a coração, vivem com Ele. Eis aqui, São Paulo, na verdade, o seu ministério era uma prova, era um hino, era um cântico, era uma declaração de amor a Jesus. Ele viveu o seu ministério como um canto de amor, como uma resposta de amor, como uma gratidão de amor àquele que o chamou sem nenhum merecimento da parte do apóstolo. Um terceiro aspecto da vocação de São Paulo, da missão de São Paulo. Paulo vai crescendo cada vez mais na fidelidade a Jesus. O tempo vai passando e São Paulo cada vez mais mergulha no Cristo. É comovente quando, por exemplo, na carta aos Filipenses, 20 anos depois da conversão, a carta aos Filipenses é mais ou menos do ano 53 da nossa era, São Paulo diz: por ele, por causa de Cristo, eu perdi tudo para ser encontrado nele. Por causa dele, eu tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. Que coisa impressionante. Eu lhes digo, para mim é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, porque aqui é Paulo falando dele, dando testemunho dele. Por causa dele eu perdi tudo. O que tu perdeste, Paulo? A dignidade que eu tinha junto aos judeus, a amizade que eu tinha do Senado judaico, do Sinédrio. Perdi meus amigos, perdi toda a respeitabilidade. Por causa dele, eu me tornei anátema, por causa de Cristo Jesus. Perdi tudo. Me perdi para me encontrar em Cristo. Eis aqui. A gente sente no apóstolo esse amor. E aqui, meus queridos irmãos, eu lhes peço, à medida que o caminho de vocês progride, por favor, não se afastem da origem que é Cristo. Cuidado, cuidado para que as várias atividades, e para que as várias lutas, e para que as várias desilusões e decepções, porque quem é aqui, quem na vida da igreja não tem desilusão? Desilusão com a igreja, desilusão com os irmãos, desilusão conosco mesmo, e até, sejamos sinceros, desilusão com Deus, porque não fez como a gente esperava, porque não sustentou naquela queda, porque não me atendeu na hora em que gritei, porque não correspondeu à minha expectativa, porque não era o Deus do meu tamanho que eu queria, porque não disse amém para os meus planos, porque não assinou embaixo os meus projetos. Pois bem, na vida com Deus, na vida de igreja, a gente sim se decepciona, a gente sim se cansa. Pois cuidado, voltem sempre ao primeiro amor. Voltem sempre a Jesus, nosso Senhor. Nunca tirem os olhos de Cristo. Nunca apartem o coração do coração de Cristo. Assim fez o grande apóstolo. E aí na segunda carta a Timóteo,
escrita lá pelo ano 63. Vejam, São Paulo, 30 anos depois, vai dizer: e quem dera que eu diga um dia, e que vocês digam também quando chegar a hora: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E diz uma palavra que não sei se vocês já prestaram atenção: eu já fui oferecido em libação. O que é isto? Nos sacrifícios que se ofereciam no templo, se colocava, se fazia uma libação, se jogava um pouco de azeite, ou um pouco de vinho, ou até um pouco de água. Era a libação que preparava a oferta. Paulo se considera uma vítima de sacrifício, unido ao sacrifício de Cristo. Eu já me ofereci em libação, e a libação foi com o seu próprio sangue, o sangue que ele vai derramar. Eu me ofereci em sacrifício, eu fiz da minha vida uma entrega, unida à entrega de Cristo, para o bem da igreja, para a salvação do mundo. Eis aqui, meus irmãos, como é que a igreja não tem como se alegrar hoje? Como é que a igreja não tem como admirar-se? Como é que a igreja não tem como agradecer a Deus por esse santo apóstolo, que morto há 2000 anos, ainda nos fala hoje, de modo tão eloquente. Mas o Senhor que tudo pode, o Senhor que suscitou Paulo, suscita para a igreja, suscita para a igreja do Brasil, vocês. A graça de Deus não ficou menor, a mão do Senhor, o braço do Senhor não encurtou. Vocês, se formos fiéis, como Paulo, se a graça de Deus não for em vão em nós, como não foi em Paulo, quanto bem para o mundo, quanta conversão, quanto louvor, quanta ação de graças, quanta salvação. Essa graça em nós vai motivar pelo mundo afora, pelo nosso Brasil. Pois bem, queridos irmãos, que o apóstolo São Paulo interceda por nós. Nessa hora tão difícil do mundo, interceda pela igreja, para que ela seja sal e luz, sem medo, sem meias palavras, sem respeito humano, sem recalques, mas com toda a suavidade e firmeza. E que pela intercessão de São Paulo, nós sejamos de verdade ministros, testemunhas do Evangelho, e um dia herdeiros dele, desse Evangelho bendito, com o santo apóstolo e todos os santos, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.